Igreja, nesse momento, feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração, em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui diante da Tua presença, diante da Tua graça, diante da Tua infinita misericórdia. Pai, que neste momento, Senhor, a Tua palavra, Senhor, venha sobre o meu coração, que a Tua palavra venha falar com a Tua igreja, Espírito Santo de Deus, porque eu tenho certeza, meu Pai, que aqui que os Seus filhos aqui estão, Senhor, operando, Senhor, em cada pedido da Tua igreja, inimigo nenhum vai impedir. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma direção, Espírito Santo. Estou aqui para ser direcionado por Ti, meu Paizinho querido e santo. Pai, que eu desapareça neste momento, e que a Tua presença venha sobre a minha vida, Espírito Santo de Deus. Usa, Pai, a minha boca, usa o meu coração, a minha mente, Senhor. Usa, meu Pai, como ferramenta em Tuas mãos. Usa a minha vida como um vaso na Tua presença, Espírito Santo. Porque estou aqui, meu Pai, com certeza, meu Pai, que os Teus filhos que aqui estão, Senhor, vão sair daqui de posse de vitória, vão sair daqui de posse de bênção. Eu tenho certeza, meu Pai, que a Tua palavra vai falar o coração da Tua igreja. Por isso, Espírito Santo de Deus, invada, Pai, os corações dos Teus filhos. Que os Teus filhos ficam neste momento com o coração aberto, Espírito Santo, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua santa palavra. Porque eu tenho certeza, meu Pai, nós tomamos posse da vitória. Nós tomamos a posse da bênção, da baixa. Nós tomamos posse, Pai, desta palavra, onde o Senhor vai trazer sobre o nosso coração, sabendo, Pai, que Tu és digno, Tu és soberano, que Tu és verdadeiro, que Tu és o dono da nossa alma. Ah, Paizinho querido, quanto testemunho foi contado aqui, quanta operação o Senhor fez, meu Pai, sobre a missão restauradora da vida em Cristo, sobre a vida, Pai, do anjo da Tua igreja sobre as nossas vidas. Quantos milagres, meu Pai, o Senhor tem feito. Hoje não será diferente, Espírito Santo. Hoje não será diferente, Espírito Santo, porque o Senhor se faz presente nesse decai. Ah, Paizinho querido, que os Seus filhos vão se esquecer, meu Pai, de tudo, e que nesse momento, Senhor, eles venham se inclinar para Ti, meu Pai, para ouvir a Tua santa palavra, para atender, Senhor Jesus, a Tua santa voz, Espírito Santo, e que nesse momento, Senhor, o Senhor coloca sobre a minha vida, meu Deus, a Tua direção, Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja, nós vamos estar lendo agora em Gênesis 7, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 7, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 7, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Gênesis 7, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ramonde cantarabasudei, Rai Sarabai, Rai Sim, Deus Santo, aleluia. Tu és lindo, Deus, aleluia. Todos não acharam em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Então vamos estar lendo Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E todo animal limpo tomará para ti 7 e 7 machos e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e sua fêmea. Também das aves do céu 7 machos e fêmea, para se conservar em vida somente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seu
seus filhos e sua mulher e as mulheres de seu filho com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, de todos os répteis sobre a terra. Amém? Igreja, nós temos que ter fé. E eu quero falar de um homem cheio de fé. Cheio de fé, igreja. Olha o testemunho dessa irmã. Um testemunho de fé. Aonde ela abençoou, através da rádio, um copo d'água, e abençoou a família inteira. Isso é fé. Eu quero falar de Noé, mas quero falar também, em Hebreus 11 fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim as coisas que se esperam. A gente não tem, igreja, que palpar a bênção, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, igreja. Nós temos que ter fé e esperar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Tomé, quando os discípulos falaram que viram Jesus, Tomé não acreditou. Tomé só falou que acreditava se ele tocasse nas feridas da mão do Senhor. E depois de 8 dias, o Senhor apareceu, entrou pela porta, sem precisar abrir a porta, apareceu e falou para Tomé: toca, Tomé, eu estou aqui. E ele: Senhor, Senhor, e caiu aos pés do Senhor Jesus. Ele precisou ver a bênção, precisou apalpar a bênção, para acreditar que o Senhor tinha aparecido para os discípulos. E nós temos que ter fé, igreja, sem pensar que esse copo está cheio de água. Pela fé, o Senhor vai me abençoar e ele vai estar cheio. Isso foi fé. A fé que a irmã agiu aqui na frente. E eu quero falar de Noé, um homem cheio de fé, aonde o Senhor falou que ia mandar um dilúvio e ia acabar com o mundo, mas o Senhor falou para Noé: você é justo, Noé, eu vou salvar você e tua família. Ramon de Canta, Rabassu de Cai. Noé, prepare uma arca, Noé. Prepare uma arca, porque você e sua família vai entrar dentro desta arca e vai ser salvo. Vai se acabar tudo nesta terra, porque a terra está poluída de pecado. Mas você é um homem justo e eu vou salvar você e sua família. Noé, igreja, podia ter ficado parado no canto, esperando o Senhor fazer por ele, mas o Senhor mandou ele preparar uma arca. Quando o Senhor fala para mim e você fazer, é eu e você que tem que fazer. Não é o nosso Deus. O Senhor falou: Noé, prepare uma arca. Noé rapidamente foi preparar a arca. Começou o trabalho de Noé naquele dia, aonde ele começou fazendo aquela arca, junto com a sua família, porque toda a família de Noé ia ser salvo. Ia ser salvo os filhos, a nora, a esposa, os animais, toda a família. O Senhor não ia deixar Noé sozinho de maneira nenhuma, como o Senhor não quer deixar você sozinho de maneira nenhuma. Como você está fazendo esta campanha desta arca, levando o Senhor para dentro da tua casa, é isso que Deus fez com Noé. Colocou ele dentro da arca, e Noé tinha ele dentro do coração. Igreja, Noé começou a construir a arca. Agora imagina um homem de fé, como Noé, um homem justo, um homem que o Senhor amava, porque ele era justo. Ele andava diante da presença santa do Senhor, conforme o Senhor quer que ele andasse, como você anda na presença de Deus, conforme o Senhor direciona a tua vida. Você vai começar a andar na presença santa do Senhor, você vai se tornar uma pessoa justa, você vai saber o que é certo e o que é errado. E Noé começou o trabalho dele, trabalhando ali, fazendo aquela arca, da
passando em volta, eu imagino que as pessoas falavam assim: esse homem é louco. Olha o tamanho da arca que ele está fazendo. Esse homem não está bem na cabeça. As pessoas que passavam, eu acredito que falavam dele, porque a arca que ele construiu era enorme, igreja. E ele fez do jeitinho que Deus mandou. Era a fé de Noé, para salvar toda a sua família e salvar a vida dele também, porque era um homem que andava com o Senhor. O Senhor nesta noite ele pergunta para mim e para você. Nós estamos fazendo esta campanha, a arca do Senhor, aonde tem a presença do Pai, aonde nós vamos levar para dentro da nossa casa. O Senhor nos pergunta: olha a história deste homem. Será que nesta noite, se o Senhor falasse assim: Regina, constrói uma arca em promissão, porque eu vou mandar um dilúvio, vou destruir toda a promissão, e você constrói, põe a sua família tudo dentro, será que eu teria fé que tem este homem, não é? É o que Deus está falando ao nosso coração. O Senhor está falando nesta noite para você não desistir, igreja, para você ter fé, igreja, para você fazer a vontade do Pai. Quando Ele falar ao teu coração,
Senhor mandou. Se eu e você fizer tudo do jeito que o Senhor está nos ensinando através da palavra dele, você pode ter certeza que você vai ter vitória. Não tem como errar, igreja. Se o Senhor falar para fazer, faça. Se o Senhor falar para não fazer, não faça. Se o Senhor mandar andar, anda. Se Ele mandar parar, para. Porque não dê ouvido para as pessoas que estão lá fora. Dê ouvido para a boca santa do Senhor falando com a igreja. Noé deu ouvido para Deus. Um homem corajoso, um homem justo, um homem cheio de fé, um homem que buscava Deus. Por isso que Deus olhou. Olha o tamanho do universo, igreja. O tanto de gente que tem. Era a mesma coisa naquele tempo. E o Senhor enxergou Noé. Olha lá, meu filho justo. Vou salvar ele e toda a família. Era baixo. Vou salvar ele e toda a família. Vou salvar ele e toda a família que está ali. E os outros, tudo vai se acabar. Porque vou mandar um dilúvio. E vou acabar com todo o pecado. E vai ficar só este homem justo, junto com a tua família, para construir tudo novo, novamente. Hoje, igreja, nós estamos aqui. O Senhor está dando a oportunidade para mim e para você construir tudo novo nesta noite. Construir tudo novo, igreja, nesta noite. É uma oportunidade onde tem muitas pessoas que estão lá fora, que estão no hospital, que estão morrendo e não tem essa oportunidade de construir tudo novo. Hoje eu e você tem essa oportunidade de construir tudo novo, de saber que você está dentro da arca e o Senhor está te levando para uma terra firme, aonde você não vai ter mais dificuldade, aonde você não vai ter mais problema. O Senhor está te levando para a terra firme, igreja, porque o Senhor levou Noé. E a hora que chegou a hora, o momento, ele abriu a arca e desceu a família inteira na terra firme. É isso que ele vai fazer na vida da tua família, através dessa campanha, igreja, da arca de Deus. É isso que ele vai fazer na tua vida. Toda situação que você está passando, ele vai abrir a arca, vai te colocar em terra firme, e você vai glorificar o nome santo do Senhor. Tudo aquilo que você estava passando, tudo, igreja, você vai falar: nossa, eu esqueci. Porque as coisas de Deus é automática. É como um piscar de olho. Hoje nós estamos assim, amanhã nós estamos dando glória. Mas o Senhor, ele vai fazer algo na tua vida tremendo através dessa campanha. E você vai falar: meu Pai, era para mim, é para você que está sendo fiel e justo diante de Deus. É para você que está tendo fé na presença santa do Senhor. É para você que está buscando um Deus todo-poderoso. É para você que não tem medo de nada, de ninguém. Só serve a Deus em espírito e em verdade. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo. Porque o homem, o cabeça da casa, Noé, cuidou da sua família, fazendo o que o Senhor mandou. Então nós temos que fazer também. Tudo que o Pai mandar, nós temos que fazer. O Senhor falou para Noé: vou mandar um dilúvio. Prepara a arca, coloca toda a tua família. Quantos dilúvios tem acontecido na tua vida? Quanta situação difícil. Quantas, igrejas? Mas eu quero falar para você que você tem fé, eu tenho fé e nós estamos aqui. Com dificuldade, sem dificuldade, nós estamos vencendo. Porque nós estamos em Cristo, vivendo Cristo e andando com Cristo. Quantas coisas difíceis nós vamos contar aqui na frente e que o Senhor fez para mim e para você. Quantas coisas nós achamos que foi tão pequenininho e mesmo assim o Senhor resolveu tudo. O Senhor vai resolver toda a sua situação. Basta você ser obediente. Basta você fazer o que o Senhor Deus quer da tua vida. Eu não sei pastorar, nós sabemos sim. Quando nós estamos na presença santa do Senhor, o Espírito Santo nos dirige. Ele dirige a nossa vida. Nós sabemos sim, igreja, o que é certo e o que é errado nós sabemos. Nós sabemos andar no caminho certo e nós sabemos andar no caminho errado. Olha um homem aqui justo, que a hora que Deus falou com ele resolveu andar no caminho certo. Deixe que fale, deixe que intriga. Aquela família que está falando que
Senhor operar na tua vida. Não existe nada neste mundo que impeça quando Deus quer pegar a sua causa. Ele pegou a causa da família de Noé, Ele vai pegar a causa da família da Maria, do José, do João, da Madalena, da Rosana, da Silvana, de todo mundo. Ele vai pegar a causa. Ele vai resolver todas as causas, todas. Muitas das vezes você fala: puxa, pastor, mas já faz tanto tempo. Mas o tempo é de Deus, igreja. O tempo é de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. O tempo é do Senhor. O Senhor precisou esperar Noé construir. Não foi construído num piscar de olho, porque era enorme. Esperou construir. No tempo de Deus, Deus mandou o dilúvio. Não foi a hora que ele estava construindo para ficar sofrendo. Ah, pai, eu estou pregando essa madeira, está boiando. Não. Foi na hora, no tempo de Deus. Você faz o que eu estou mandando, depois você vai ver o que vai acontecer. Ele fez, tá? Quietinho lá no canto dele, sem reclamar, sem resmungar. Quando colocou tudo lá dentro, tudo, fechou a porta, e o Senhor fechou por fora. Agora é o momento. É isso que Deus faz na nossa vida. Não se desespere, porque na hora certa, mesmo que as pessoas estão falando ao contrário, na hora certa, a tua bênção vai descer sobre a tua vida, e você vai glorificar o nome santo do Senhor. Ah, mas é tão difícil, pastor. Sabe que é possível essa situação? Para Deus tudo é possível. Tudo. O possível é eu e você estar escutando essa palavra, irmão. O impossível quem faz é Deus. E o impossível Ele fez pela vida de Noé. Salvou a família inteira de Noé. E Deus quer salvar a tua família também, no nome do Senhor Jesus, amém? Igreja, esta é a palavra que Deus pôs no meu coração, para você ficar firme. Fica firme, irmão. Não importa o que está acontecendo, não, viu? Fica firme, tá, irmão? Não importa, não importa, irmão. Deus é contigo e Deus sabe de todas as coisas. Se Deus está mandando fazer, faça. Se Ele está mandando ficar quieto, fique. Porque Ele sabe de todas as coisas. Todas. E o melhor de Deus está por vir sobre as nossas vidas. Porque todos nós que estamos aqui, vamos chegar aqui na frente e vamos glorificar o nome santo do Senhor. E vamos falar o que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque o Senhor não trabalha para perder e nunca vai perder. O Senhor só trabalha para vencer, porque nós somos filhos do vencedor. Então fique tranquilo, igreja. Faça a tua vez, que é de vir na casa do Pai adorar Ele em espírito e verdade. Faça a tua vez, que é de fazer essa campanha, que é a arca do Senhor, a presença de Deus na tua casa. Que você está levando a presença de Deus para a tua casa. De repente você vai para o lado: nossa, meu esposo está aqui, nossa, minha filha está aqui. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. De repente você vai lá: nossa, eu já estou empregado. É tudo assim, igreja. Com Deus, quando a gente leva a sério, quando a gente anda justo diante dele, Ele olha para o nosso coração, Ele opera naquilo que a gente não imagina, e é aquilo que Ele quer fazer para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você vai ficar de pé, vai fechar os seus olhos, o grupo de louvor vai estar louvando, eu vou estar orando aqui, igreja, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai estar abençoando a tua vida. Se lance, igreja. Se lança na presença santa do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Olha como Deus trabalhou na vida de Noé. Nenhuma da família dele se perdeu. O Senhor não quer que a sua família venha se perder de maneira nenhuma. Por isso que Deus trouxe essa campanha. Saiu do coração de Deus para o coração do anjo da igreja. Leve a sério, igreja. Deus fez esta campanha para mim e para você saber que Ele é conosco. E Ele vai ouvir a sua oração. E você vai ser transporte de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos neste momento. Busca a presença do Espírito Santo. Eu vou estar aqui orando, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, igreja. Olha que coisa linda que Deus falou no nosso coração nesta noite. Que Noé preparou uma arca. E acredito que ele foi humilhado por tanta gente. Você está fazendo essa campanha, muitas pessoas podem estar em volta
Ele fala conosco também. Ele fala sobre a nossa vida. Ele direciona a nossa vida, igreja. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele agir na tua vida. Deixa Ele agir no teu coração. O Senhor está aqui, igreja. Aleluia. Fala, Pai. Eis aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero fazer o que o Senhor quer, Espírito Santo. Eu quero estar na tua presença.
aceitou a ordem tua. Quando todos disseram: tu é doido, não é? Ele ficou 7 dias, 7 noites dentro da arca, com animais, com a família, e a chuva não vinha. Lá devassa, lá precai. Tinha governo, mas depois de 7 dias, a promessa se cumpriu. Diga: Pai, eu oro agora, apresentando a minha semana. Durante 7 dias, eu creio, os maiores milagres chegarão na minha vida. Eu creio. Chega essa mão pra outra e aplauda Jesus por ele. Ele é maravilhoso, ele está aqui, e ele não desiste. Eu sou Jesus, nada pode parar. Nada para, nada passa, Deus está aqui. Jesus está aqui. Cante pra Ele, louve a Ele, agradeça a Ele, porque existiu a Ele na nossa história. Senhor Jesus, nesta noite, nós te agradecemos, Senhor, por todos os milagres. Senhor, eu te agradeço por todos os testemunhos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, aleluia, nos fez vencer mais uma etapa da nossa história, do nosso ministério. Pai, eu sei que eu chego nesse lugar com a bênção, Pai, seu querido transbordante. E essa bênção, Senhor, aleluia, que nós queremos determinar à amada igreja. Pai, que todo esse povo saia daqui hoje entendendo: vale a pena obedecer o Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja linda?